Agora sim, começando mais um vídeo, vocês podem ver, né? Tá muito frio aqui, tá chovendo. Então tá 13 graus. E a gente vai tentar, agora para aproveitar que tá um dia de chuva, a gente vai num museu, né? A gente teve que fazer uma adaptação no roteiro, né, por conta do dia de hoje chuvoso. Mas eu acho que no final vai dar tudo certo. A gente vai realocando os passeios e no final a gente sai daqui tendo feito tudo que estava programado inicialmente. Bora lá? Foi uma longa jornada, essa aqui doeu um pouquinho. A gente tá, como a gente comentou no outro vídeo, a gente tá em Incheon. É perto do porto e do aeroporto, mas eu não sei o que acontece. A distância é curta, mas mesmo assim, tipo, demora 2 horas para chegar aqui. E não era nem um percurso de 30 quilômetros, para vocês terem uma noção. Bem demorado. Bem tipo, eu não sei se o trem para muito em muitas estações, no caso, ou ele vai muito lento. Então, assim, é praticamente uma luta pra gente conseguir. Aí eu não sei se compensa tanto, tipo, pegar uma hospedagem mais barata lá em Incheon, porque realmente as hospedagens aqui em Seul, tipo, tava 3.000, 7 dias, por exemplo. E lá em Incheon pela metade do preço. É claro que se você não tiver muita coisa pra fazer, vai valer a pena. Mas a gente, como tá querendo tentar o máximo possível conhecer os lugares, aí complica um pouco, porque a gente leva 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar. Então meio que a gente perde tempo dos passeios, no caso. E chegamos aqui então no Museu Memorial da Guerra da Coreia, que fica aqui em Seul, para conhecer um pouquinho mais da história, porque a gente no Brasil ouve falar pouco, mas essa guerra tem toda uma importância histórica, não só para o povo coreano, né, mas de modo geral, porque foi uma guerra que se iniciou ali no período da Guerra Fria e se estende até hoje, né? Os dois países hoje, porque eles são divididos, né, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eles ainda não assinaram um tratado de paz. Então meio que fica ainda uma guerra fria, né? E a iminência de acontecer de fato um conflito armado novamente. Então a gente veio aqui para conhecer um pouquinho dessa história e contar para vocês. Bom, e aí um fato curioso, há alguns dias a gente estava passeando ali em Incheon e vimos numa cafeteria logo na entrada muitas coroas de flores. A gente estranhou, né? Porque no Brasil a coroa de flores ela tem uma conotação voltada ali para o luto, né? Para funeral. E aí pesquisando melhor, a gente viu que aqui na Coreia do Sul tem dois significados, né? Um deles é assim, com esse intuito de prosperidade, de sucesso nos negócios. Então é muito comum alguns estabelecimentos colocarem as coroas de flores logo na entrada, mas também tem a conotação de luto, né? Como a gente acabou de encontrar aqui, chegando no memorial aqui, no Museu Memorial da Guerra da Coreia. Então a gente encontrou coroas de flores aqui digamos aqui no Monumento das Filipinas e da França. Das Filipinas me parece que uma influenciadora famosa acabou falecendo, a gente não sabe o motivo exatamente, não adentramos muito no motivo. E da França a gente não encontrou, mas fato é que quando é voltado para luto, essas flores são brancas, né? São crisântemos, são lírios, diferentemente de quando a gente encontra essas coroas nos estabelecimentos onde as flores são mais coloridas. Então, um pouco antes da gente adentrar o museu, a gente passa nesse pátio que tem as bandeiras dos principais países que participaram da guerra. Então, a gente vê a data de participação de cada um deles e o quanto de tropas que eles enviaram. Para vocês que não conhecem, a Coreia do Sul quase perdeu a guerra da Coreia para a Coreia do Norte. Estava praticamente já toda invadida, justamente porque a Coreia do Norte estava com o apoio da China muito forte. E aí os Estados Unidos entrou na guerra também para impedir justamente a questão do comunismo, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos ele é contra essa política. E aí com a entrada dos Estados Unidos na guerra, aí sim a Coreia do Sul começou a conseguir se reerguer e conseguiu atingir o limite que a gente conhece hoje como a divisão, né? O limite territorial das duas Coreias. Outro fato também é que hoje a gente tem uma zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Além da fronteira, tem um pedaço de terra entre as duas ali, são das duas. Então a gente tem esse pedaço que se chama a zona desmilitarizada, a famosa DMZ.
Então, só relembrando um pouco do contexto histórico, a Guerra Fria foi um conflito político-ideológico ali entre o período de 1947 a 1991, onde o mundo estava polarizado, dividido entre duas ideologias. A ideologia comunista, apoiada pela União Soviética, e a ideologia capitalista, apoiada pelos Estados Unidos. E aqui na Península da Coreia não foi diferente. A parte norte, né, ficou influenciada pelo comunismo, com apoio justamente por conta da proximidade com a China e com um apoio muito forte da União Soviética, e a parte sul é influenciada pelo capitalismo e com o apoio dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Uma vez com ideologias diferentes, foi estabelecido um paralelo, um limite geográfico chamado Paralelo 38. Então, dividiu a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Até então, estava tudo bem. Era só uma questão de ideologia mesmo, política. Porém, a partir do ano de 1950, a Coreia do Norte desrespeitou esse limite, esse paralelo 38 que fora delimitado, invadiu a Coreia do Sul e deu, então, início ao conflito de fato armado, que até então era só ideológico, e a gente conhece como Guerra da Coreia, que foi de 1950 a 1953, uma guerra que aparentemente foi curta, digo assim, a parte do conflito armado, né, gente? Porque, como já falamos, é um conflito que se estende até hoje, porém, digamos que está um pouco de stand-by, né? A qualquer momento pode acontecer novamente um conflito armado. Então, de 50 a 53, eles travaram, né, batalhas de fato, e entre 3 milhões e 4 milhões de pessoas foram mortas entre civis e militares. Então foi realmente uma guerra muito sangrenta, embora a gente não escute falar tanto assim no Brasil. Então, como a Lona comentou, a Guerra da Coreia ela se deu, o conflito armado, de fato, de 1950 a 1953. Ocorre que foi assinado um armistício em 1953 e aí sim a guerra deu uma trégua. Hoje ela não acabou. A gente sabe que ainda existe conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e tanto que a gente passa pelas estações hoje e aí tem aquelas questões de máscara de gás, tem kits emergenciais. Da mesma forma, os homens aqui são obrigados a servir desde os 18, entre na verdade o período de 18 até os 28 anos. Todos os homens têm que servir, eles são obrigados a servir. Isso mostra aí um reflexo justamente dessa preocupação da Coreia em estar sempre preparando o seu povo para um possível conflito que possa vir a acontecer. A gente sabe também que hoje a gente ainda tem alguns pequenos conflitos que ocorrem, né? A Coreia do Sul fica mandando K-pop para lá e a Coreia do Norte fica mandando lixo e esgoto em forma de balão. Então, assim, esse tipo de conflito a gente sabe que não é um conflito armado, mas uma fica ainda com essa guerrinha, né? De mostrar quem consegue fazer mais prejuízo contra a outra. Embora a gente não escute tanto falar sobre a Guerra da Coreia, fato é que foi uma das guerras mais sangrentas da história, né? Com um total de 3 a 4 milhões de pessoas que perderam suas vidas, entre militares e civis. Então, imagine isso para o povo da Coreia, né? O quão isso representa. Vale ressaltar também que as duas querem unificar a Coreia, né? É claro que cada uma tem seus termos, mas ainda existe a esperança de a Coreia ser unificada novamente. E outro detalhe, gente, é importante lembrar que tem famílias que estão separadas até hoje. Famílias Exatamente. Que estão, membros, entes queridos que estão de um lado da Coreia, no caso Coreia do Norte, e outros que estão na Coreia do Sul. Então, realmente isso para o povo coreano é algo muito relevante. E a gente torce para que um dia a Coreia seja unificada, né? E que exista paz de fato aqui no território. Aqui no museu, então, a gente tem um pouco da história da Coreia, que de fato começou ali nos anos de 900 depois de Cristo, com a unificação do reino, chegando até a dinastia Joseon, né, o imperador. E aí a gente vai contar um pouco mais dessa dinastia durante esse vídeo. Aí a Coreia unificada ficou então até os anos de 1900, por conta da invasão do Japão, no ano de 1910, que anexou o território coreano.
E assim a Coreia ficou anexada ao Japão até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão perdeu a guerra e acabou cedendo os territórios conquistados para todas as províncias originárias. No caso, também é o da Coreia. O museu, de fato, ele não conta somente a Guerra da Coreia, mas também a guerra em que a Coreia se envolveu, assim como a guerra contra o Japão, e desde as primeiras guerras, antes da formação do Reino da Coreia e do Império da Coreia também. É bem completo e vale super a pena a visita também para vocês. Então, finalizamos aqui o museu. É assim, eu acho que precisaria de muitas horas para poder consumir todo o conteúdo. É um museu muito completo. Não conta apenas a história da guerra da Coreia, como o Vinícius mencionou, mas toda a história da Coreia. Então, a gente dispensava qualquer coreano, qualquer pessoa que queira conhecer melhor a história. A gente tem artefatos ali do período paleolítico, neolítico. Então, assim, é um acervo realmente riquíssimo. E vale a pena, assim, mesmo que você não vá fazer tudo, né, gente? Não vá visitar todos os espaços, vale a pena passar para conhecer um pouco da história aqui da Coreia. Então, aqui do lado do museu a gente também tem embarcações e aeronaves que foram utilizadas na Guerra da Coreia. Muitas delas são americanas, como a gente pode ver, mas tem muita coisa aqui, viu? Esse avião que eu tô impressionada com o tamanho. É um bombardeiro, né, que você falou? É um bombardeiro aqui americano. Nossa, é muito grande, gente. Talvez no vídeo não dê para ter noção, mas... Olha isso. A gente vai ali pra perto pra tentar ter uma noção mais ou menos do tamanho dele. Olha lá o tamanho. Roda. Eles ficaram sentados aqui, assim? Aham. Meu Deus, é muito apertado. Que fofo. Mas como é que pilota isso aqui? Agachado? Porque na verdade ele tinha um banco aqui, né? Aqui. Fica um banco aqui e ele consegue... Agora o ruim é olhar, que ele vai ter que olhar pela escada de vitrais ali. Meu Deus, velho, é muito complicado. Aí geralmente fica um pilotando e o outro que olha. Então, pra quem não sabe, eu também sou ex-militar, servi 8 anos no Exército e eu gosto de ver isso aqui. Eu tô, sim, vou dizer, acostumado a ver, mas ainda assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conhecer museus como esse, eu acabo indo. Mas, como eu falei, vale super a pena, principalmente para conhecer a história aqui da Coreia e também para a gente tentar entender um pouquinho, né, do que aconteceu com as duas Coreias. E também do mundo militar, porque para mim foi super legal entrar pela primeira vez num... Era o quê? Um tanque? Na verdade é um blindado. Um blindado. É. E, gente, é muito apertado. Eu fiquei imaginando como é que é. Geralmente são vários homens dentro, né? De um carro desses. Então, é legal tanto pra gente também que não tem nada a ver com guerra, com o mundo militar. É interessante também. E novamente, o acervo daqui é muito rico. Vale super a pena a visita. E informação importante que a gente esqueceu, esse museu riquíssimo é gratuito. Então, pode vir, não vai custar nenhum won pra você. E saindo lá do Museu da Guerra da Coreia, a gente chega aqui na vila de Namsan-gol. É uma vila Hanok que simboliza então como eram as casas, né, no período da dinastia Joseon, e fica aos pés da montanha Namsan. Que a montanha também ela tem a Torre de Seul, é aquela ali. A gente estava até planejando subir ela hoje, só que devido a esse tempo aí nublado, acho que a gente não vai ver muita coisa não. Então não valeria tanto a pena. Então, a informação não ficou muito clara pra gente, mas parece que aqui é uma recriação de uma vila tradicional coreana. Não necessariamente que aqui, de fato, essas casas existiram e foram restauradas. A gente vai dar uma pesquisada melhor para saber se é o caso somente daqui ou de todas as Hanok.
E olha só uma dica aqui de Seul, você pode alugar o hanbok, né, que é o traje coreano. E alugando esse traje você entra de graça nos templos, acho que nas vilas também, não tenho certeza, vou colocar a informação para vocês. Aí tem tanto o feminino quanto o masculino. Eu não vou fazer isso porque tá um frio absurdo, eu prefiro ficar aqui no meu traje mais quentinho mesmo, mas fica aí a dica para vocês. O traje, inclusive, também tinha lá no Japão e, assim, eles meio que gostam quando a pessoa veste, né, esses trajes antigos. Em determinados lugares o pessoal reclama como se fosse apropriação cultural e tudo mais, mas aqui parece algo incentivado por eles para que a gente faça isso, né? Tanto o turista quanto o local a gente vê isso aí também. Da mesma forma, os locais costumam fazer ensaios de casamento. Aí aqui dentro também você consegue estar alugando o hanbok, né? Que é o traje coreano. Tanto lá fora na entrada quanto aqui dentro. É bastante comum, como o Vinícius mencionou. Como vocês podem ver, acho que é tipo mais local do que turístico esse aqui. Mas eu acho que eu consigo fazer isso aqui, deixa eu ver. Ih, não, tô ruimzão, hein? Tô muito ruim. Péssimo, eliminado. Presta atenção como é que faz. Ah, beleza. Aqui, né, eu não entendi muito bem como é que segura, mas... calma. Tamo indo bem. Bem pro fundo do poço. Olha. Tocou, pela mensagem foi lá. Como eu comentei ali, acredito que esse lugar é mais local do que turístico. Apesar de a gente ver alguns grupos de turistas aqui, mas a gente percebe mais locais frequentando esse lugar. A gente viu algumas crianças brincando ali, e também dentro de algumas casinhas daquela, tinha como se fosse uma feirinha de artesanato para criança, que eles tinham que fazer um boneco vestido com o hanbok. Aqui também tem um jardim, acho que a gente entrou errado aqui agora. Mas aqui nessa vila também tem um jardim, eu não sei se todas vão ter. Mas assim, é legal para você conhecer. Não tem muita coisa, tipo, não tem nada demais, estratosférica, às vezes o pessoal bota uma pressão, mas é legal para vir conhecer. Olha o sol dando as caras ali agora. Então acho meio duvidoso esse sabonete aqui, ele é encheado na estaca, então tipo... Não sei se as vilas antigas eram assim, mas eu que não vou usar isso aí. Acho bem antiguinho. O jardim tá bem bonito, ainda mais com essa paisagem, né, de outono. Que aí as folhas vão ganhando aquele tom mais avermelhado e amarelo. Aí fica... Só que aquilo é um passeio contemplativo. Então se você está com o tempo apertado, talvez não valha a pena ficar parando para conhecer o jardim. Então no meio do jardim eles enterraram a cápsula do tempo e só devem abrir agora lá para 2300 e alguma coisa. Aí, pouco antes da gente chegar aqui, uma coreana parou a gente ali para conversar e sim, foi bem legal a experiência. A gente tipo, nem estava esperando, na verdade, a gente estava no caminho aqui seguindo para ver a cápsula. Ela abordou a gente e essa brincadeira durou, acho que mais de uma hora. Real. A gente ficou conversando sobre várias coisas, ela perguntou... A gente tirou uma foto com ela também. Foi, a gente vai colocar. A gente não gravou porque foi algo muito espontâneo, então, gente. Eu tentei gravar mais ou menos ali só um pouquinho do diálogo ali, só para... E também não dá pra ficar chegando e gravar o rosto das pessoas também. Mas é bem legal essa interação, de fato. E foi legal também para poder quebrar um pouco essa impressão que a gente teve inicial. Logo no início, né? Então, aquilo que a gente falou, estamos abertos. A gente teve a situação bem desagradável no início. Acho que a gente sai pela direita. Mas a gente... Acho que a gente sai pela esquerda, não sai pela esquerda. A gente se manteve aberto para mudar de opinião. Então, assim... Esse momento agora foi o que a gente percebeu, na verdade, é cultural deles, essa questão da imediato, né? Eles são muito imediatistas. Né? Então, assim, e aí às vezes quando eles demoravam a gente, na verdade, demorava para poder pagar ou tirar dinheiro da carteira, isso aí tirava eles do sério, pô.
Então, assim, eu acho que é cultural, até mesmo porque eles vivem independente do celular, né? Então, tipo, eles são muito, mas muito imediatistas. Essa nova geração que vai vir, então, é a mesma coisa de quer, tipo, tirar um italiano do sério, prender a mão dele, e o do coreano tirar o celular dele. Vai ser isso aí. Então, meninas, acabei de entrar aqui em mais uma Olive Young, né, que é a loja de cosméticos mais famosa aqui da Coreia. Vocês sabem que os cosméticos coreanos são muito famosos. E aqui você vai encontrar de tudo, tá? Produtos de skincare, você vai encontrar cosméticos de modo geral. Eu sou mais fã de gloss, de batom, então essa parte pra mim é mais interessante. Tem várias marcas que são muito famosas aqui, ó. E os preços de fato são muito bons. No final você pode pegar também o Tax Refund, não é assim muito desconto, mas é alguma coisa. Então chegamos aqui no Myeongdong, acho que assim fala, Market, né? Que é um mercado noturno aqui a céu aberto. Round 6. Com muita comida de rua e algumas lojinhas também, né? De souvenir, de cosméticos, né? Por que não? Estamos na Coreia. A gente vai tentar provar algumas coisinhas que são tradicionais aqui. Bora lá! Então a gente parou ali na barraquinha para tentar provar o famoso gimbap daqui. Nada mais é do que uma alga marinha com arroz, e esse aqui é recheado de queijo. Mas você consegue escolher qual recheio você prefere. Vou tentar provar, porque eu não sou fã, na verdade eu não como nada que venha do mar, então a alga aqui pra mim já tá estranho. A alga praticamente não tem gosto, Assim, eu acho que eu não comeria de novo, mas não é algo ruim. Eu não compraria de novo, talvez. Então, a gente precisou tirar dinheiro porque praticamente todas as lojinhas aqui é lojinha de rua, então eles só aceitam cash. E aí a gente está usando a Nomad para tirar dinheiro e funciona tranquilamente. A única ressalva aqui é que a Apple Pay e a Samsung Pay, Google Pay, né, não funciona aqui para os nossos cartões, somente para cartão emitido na Coreia. Então as carteiras digitais a gente não consegue adicionar nada, nem consegue pegar Uber, nem consegue só quando paga no cash. Então, ó, mais uma iguaria aqui da Coreia do Sul, Popcorn Chicken. Ele, na verdade, é um franguinho que vem frito e ele tem um molho agridoce. E tem isso aqui que eu não sei o que é. É um sabor meio neutro, mas que com o molho fica uma delícia. Acredito que não tem erro, né, gente? Franguinho frito com molho, acho que vai dar certo, né? Bora provar. Deixa eu escolher aqui porque tá quente pra caramba. Com o aparelho fica difícil de comer. Eu acho que eu vou repassar pra Vinícius, viu? Porque senão eu vou manchar meu aparelho. Já pensou? Como é que eu vou resolver esse BO aqui na Coreia? Mas acho que tá quente, cuidado. Bem caramelizado, dá pra ver aqui, né? Deixa eu ver o que é isso aqui primeiro. Eu não consegui distinguir. Nem batata parece, não sei o que é. Tá quente? É neutro. Parece que é um bolinho de arroz. Você achou o gosto de arroz? É o mesmo gosto dos churros. Não, não. Não é não. É. Mas não é mesmo. Tá quente. É um pedacinho pequeno aqui. Esse potinho aqui custou 10 mil wons. Isso dá? R$37. Puxado, né? Mas aqui a gente tá no local turístico, não tem pra onde correr, não. É bom. Gostoso? Então, ó, franguinho
Aprovado. Aprovado. Cara, tem de tudo aqui, real. Desde churros de Oreo, a roupa. Bem movimentado isso aqui. Tá muito movimentado, chega a estar difícil de andar. Muita fritura. Muita coisa que vem do mar também. Ah, tem uma coisa diferente aqui também. Só que eu não como, Luana deve estar cheia agora. Mas é um camarão empanado com coco. E isso aí também parece ser bem tradicional aqui. Nossa. E acho que talvez valha a pena vocês provarem se for o caso. Estava a caminho aqui da DDP, né? Como se fosse um shopping. E aí, assim que a gente desceu do ônibus, deu de cara com esse portão. A princípio, tem alguns espalhados ainda aqui por Seul. Ele foi remanescente, né, da época do Império, da dinastia de Joseon. Então, ela ainda tem algumas muralhas ali do lado. E o principal portão a gente vai passar, porque é bem colado também, inclusive com a DDP. Esse aqui, então, é o Dongdaemun Design Plaza, ou DDP. E é um centro cultural e de design aqui de Seul, né, projetado por uma arquiteta famosa pela pegada mais futurística. Ela é uma arquiteta iraniana, se eu não me engano, dela é Zaha Hadid. E tem toda essa pegada aqui mais moderna, mais futurista. Aqui também acontece a Semana de Moda de Seul. E alguns outros eventos também relacionados ao design. Então, a gente estava até comentando aqui, né, que tá um pouco contrastante essa parte aqui. Logo após o DDP, a gente tem percebido um contraste muito grande. Como vocês podem perceber, tinha um prédio ali que parece... Lembra uma espécie de Coab, né, do Brasil, aqueles conjuntos habitacionais. E do lado tem um hotel de luxo da rede Marriott Bonvoy. Então, assim, você percebe que não é todo mundo que tem isso aqui, né? Aquela mostra, aquele luxo, aquele glamour, né? Não tem. Uma outra coisa que a gente tem comentado é que eles, desde do início ali da infância, eles são forçados, eu vou dizer assim, a estar toda hora competindo para ver quem é o melhor deles. Então, assim, isso aí gera uma dependência muito forte de aceitação. Então, quem não consegue atingir as metas acaba caindo em depressão, vício. Então, assim, não é aquela terra de tudo é perfeito, dorama, tal. Pelo contrário, né? É um país com muitos problemas sociais graves. Exatamente. Só que, obviamente, que os K-dramas não vão... Aliás, se bem que tem alguns que retratam, assim, né, um pouco do preconceito contra pessoas acima do peso, por exemplo, contra pessoas pobres. Mas a verdade é que, assim, uma cidade como outra qualquer, a gente vai ter aqui ambos os lados, né, da moeda. Uhum. E até a senhorinha que a gente estava conversando, ela comentou, né, que não é comum os coreanos assistirem os K-dramas, né? Eles assistem mais os family dramas. Mas isso vai muito da idade deles também, né? Então, a geração mais antiga, então eles foram educados com base na questão da guerra que o Japão teve, né? Os pais deles acabaram forçando muito essa ideia de manter muito a ideia da cultura realmente da Coreia. E acabou que essa nova geração veio pegando raiz um pouco do Japão, né? Essa ideia de idol e tudo mais é tudo japonês. E é por isso que a antiga geração olha com um certo preconceito essa nova geração que está vindo. E tanto que por isso ela falou que não é praticamente ninguém aqui da Coreia que assiste os K-pops. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado nisso aí, justamente porque não é tudo que se passa na TV que é a realidade realmente do lugar. Então, acaba acarretando naquilo que a gente sempre fala. Vale a pena, então, você vir ao lugar para conhecer de fato a experiência. Não é aquilo que sempre te falam. Então, às vezes os vídeos passam que é tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, e nem sempre é assim. E com a Coreia do Sul especificamente, existe um hype muito grande agora por conta do K-pop, por conta dos K-dramas. Então, a gente sabe que tem muita gente que sonha vir pra cá, sonha inclusive morar, sair do Brasil, vir pra cá, constituir vida, achar um marido ou achar uma esposa. E assim, talvez não seja a melhor opção, porque é uma cultura bem diferente da nossa.
e um país com muitos problemas assim, acentuados, problemas graves e bem acentuados, né? Vale a pena a gente comentar aqui. Então, como eu comentei anteriormente, bem pertinho da DDP, a gente tem o portão. Esse é difícil de falar, não vou saber falar não, vamos colocar o nome aí embaixo. Ele faz parte, né, dos 8 portões aqui de Seul, e além dele tem um resto da muralha que ainda era da época da dinastia Joseon. Como a gente comentou, essa dinastia durou 1000 anos, né? Então tem muita coisa ainda que sobrou dessa dinastia Joseon aqui em Seul. Seul também ela foi palco de várias guerras, da mesma forma com a guerra contra o Japão e a guerra da Coreia. Para vocês terem uma noção, Seul foi tomada 4 vezes, antes mesmo de fato ficar com a Coreia do Sul. Então esse portão ele foi construído em 1398 e essa estrutura que a gente vê aqui agora, ela foi reconstruída em 1869. Então assim, é um lugar de marca histórico aqui, né, para a Coreia do Sul e um ponto turístico bem popular. Então é bem bonito de ver, inclusive a dica é que você venha à noite para ver esse portão assim iluminado, né, fica bem mais bonito do que de dia. Desfizemos as malas e eu, na verdade, precisava reorganizar as nossas comprinhas, porque lá no Japão, quando você compra em lojas como a Donki, você acaba tendo todo o teu produto, tua compra lacrada. E isso atrapalha um pouco na hora de organizar dentro das malas. Então agora eu finalmente pude abrir esses sacos e vou aproveitar e mostrar para vocês o que eu comprei, o que a gente comprou no Japão e também alguns itens dos Estados Unidos.